Esse som é sobre a ciência da persistência versus a preguiça e a descrença. Paciência é a sapiência do espírito. Viver no presente é a base, a chave pra seguir bem na viagem. Evita desgaste desnecessário durante o seu itinerário no planeta. Esse som é sobre o processo. O processo é lento. Espelha tua vida, veda de ilusão. Não fica maluco e morrer da solidão. Preciso ter cuidado para sofrer. É preciso saber viver. Dentro do teatro oprimido, o trabalho é esse, você poder ver, né, como o oprimido pode se identificar, podendo ser, em alguns momentos, opressor ou oprimido, mas a gente tem esse recorte claro, né, de um teatro do oprimido. Não é um teatro que é feito pelos opressores, então é um teatro que é feito pela maioria da população marginalizada, dos trabalhadores, negros e negras, né, das pessoas na favela, como foi colocado aqui na apresentação, onde a gente tem esse trabalho e dessa metodologia que ela é utilizada nos mais diversos cantos do globo. A gente brinca, né, que foi uma trilogia. A gente trabalha primeiro com branco e preto, depois a gente foi para o extremamente colorido e agora a gente traz os tons pastéis como uma forma de unir o sofrimento, a alegria, e o Ecos é uma busca da gente entender, uma busca, né, gente, onde está o caminho do meio. Eu perguntei para a professora de arte lá, o que vocês veem a arte? Olha, Sérgio, nós vemos a arte como um organismo. Um organismo, ela depende de todos os órgãos para funcionar. Então, na arte, na escola, nós precisamos de todas as pessoas. A gente pede simplesmente só para trabalhar e está mostrando essa capacidade, essa potencialidade da pessoa com deficiência. Então, Surdodum, esses anos todos, a gente tenta, pelo menos, dar essa parcelinha e plantar essa sementinha para florescer um monte de coisa bacana. O que as pessoas vão ver é a superação dos seus próprios limites. Essas meninas, esses meninos mostram que tudo é possível quando se tem força de vontade, se acredita num sonho. E elas seguem a frase que elas ouviram na primeira aula. Uma bailarina deve sempre olhar para as estrelas, mesmo que não as enxergue. Que um dia vocês irão brilhar como as estrelas. O limite deles pra mim, foi a Libras. Quando eu aprendi Libras, que eu sento com eles, não tem mais nenhum tipo de limite. No tablado não tem limite, não tem surdo, não tem pessoa com deficiência, não tem nada. A gente ali é ator fazendo teatro. Algumas pessoas foram rotuladas como incapazes, como deficientes intelectuais, porque a deficiência intelectual não é algo transitório, ela é uma incapacidade permanente. Pra gente, a reflexão de o que a gente pensa que é deficiência, né? E como a gente contribui para mudar isso? Posso falar de cadeira ou de muleta, né? Sempre brinco, né? Que foi muito difícil. O preconceito, ele mata. E eu consegui sobreviver. Eu fui um Dom Quixote e enfrentei de cara, né, a arte, né, na remoção das barreiras arquitetônicas, barreiras humanas, enfim. Então eu acredito muito na arte como essa ferramenta de transformação. Para a gente fazer esse trabalho, a gente precisa abraçar um mundo com uma visão inclusiva. E isso vai além da acessibilidade ou da inclusão de uma criança com deficiência
na escola. A gente vai conseguir incluir quando a gente respeitar e quando a gente conseguir valorizar as pessoas no que elas são diferentes da gente, né? Eu tô do lado que acredita que nós somos todos muito, muito, muito especiais. Fico feliz com a realização desse evento, porque a gente precisava também, como a Lu, como vocês, dar uma olhadinha pro lado e ver que tem mais gente fazendo coisas nessa direção, né? Onde o importante somos nós, os humanos. O que a gente produz de arte é bacana, faz bem para os nossos atores, tem a sua relevância, mas é a pessoa, é na pessoa que a gente tem que focar, porque a gente sente dor. Então, dentro das possibilidades de procurar a melhor opção. Todo mundo sente. Ninguém gosta de ser realidade não é sempre o que parece. Ficar em segundo lugar. Aceitação e compreensão da situação baixa consideravelmente a taxa de estresse. Só segue quem se fortalece. Pega a responsa pra si e é isso aí. Sem ficar de guerre, sem ficar de tititi. Porque o processo é lento, mas é assim que a gente vai pra frente, compadre. Procurando a melhoria, um futuro um pouco mais decente. O processo é lento, mas tamo nessa. Tá junto, tá junto. Eu vou me dar o luxo de começar. Eu vou fazer uma pergunta para o Sérgio. Sérgio, fiquei muito espantada, fiquei de queixo caído realmente com o trabalho da APAI. Fiquei impressionada e eu tenho uma pergunta para te fazer. Eu trabalho com dança, né? E me chamou muito a atenção a desenvoltura física, a força física que aqueles meninos têm. Eu queria que você me dissesse qual é o preparo que eles recebem, né? Eles são muita força física. Como é trabalhada essa característica neles? E também qual é o tipo de limitação que eles têm, o que eles apresentam para serem alunos ou pacientes, não sei como chama, da APAI, porque são muito desenvoltos, um ritmo incrível, uma harmonia maravilhosa em cena. Então, por favor. Essa pergunta, todas as apresentações nós temos, então já é acostumado. Mas eles são realmente alunos da APAI? Então a professora quase chora quando ouve a pergunta, porque ela tem isso como se fosse uma desconfiança. Mas não é isso, é justamente esse impacto que causa. De fato, você olha, ele tem uma desenvoltura e um preparativo muito grande. Na APAI de Cambira, que é um município pequeno, então eles têm o preparador físico. Então, eles meio que eles fazem as suas aulas num período, mas no outro período da escola... É um trabalho específico, então, para a parte de força física, certo? Todos eles têm a deficiência intelectual, muito associados a alguma coisa, tipo, por exemplo, na psiquiatria. Então, eles têm, de fato, esse comprometimento psiquiátrico também. Principalmente no artista principal que vocês veem atrás da grade ali, ele é o mais complicado de todos. Psiquiatricamente falando, então. Psiquiatricamente falando. Uhum. Então, é ele que nós tivemos que parar os ensaios, porque aqui não na dança, mas eles fazem teatro também, porque no teatro ele baqueou. Porque estava tratando justamente do assunto... Entrou em contato com o assunto mais complicado e aí assunto mexe. Que, na época, era o suicídio. Então, isso mexeu muito com ele, porque aconteceu alguma coisa na família, de fato. Mas é justamente esse impacto que causa. Realmente. E não é assim. No estado do Paraná, os grupos de dança, na grande maioria, eles não têm essa mesma característica. Porque na deficiência intelectual a gente vê muito os gordinhos, os Down são mais fofinhos, não sei o quê, mas quando a gente vê esse grupo especificamente, a gente tem esse impacto. Será que são? Então, obrigada, professor. Alguém na plateia? Eu queria fazer uma pergunta em relação aos surdos. Eu tive uma experiência, uma das palestras que eu dei, com um grupo lá em Recife, que eles trabalhavam com surdos, perda total de audição, com balões de festa cheios, para que eles começassem a perceber através da vibração, através do tato. Você usa esse processo? Eu achei muito interessante, porque a diferença de pressão interna do balão, né, causa para eles essa percepção da vibração do som. Quem é da área de fono, TO também,
usa, na verdade, esse balão para você visualmente perceber essa vibração. Mas, assim, não é só o balão. Como a gente parte do corpo, da resposta do corpo, então, se a gente coloca uma intensidade, a gente tem o ponto aqui no peito e ponta de cabeça, e vocês, quando estiverem em boate, em algum lugar que tiver som alto, vocês vão lembrar de mim, que aí vocês vão colocar que são os pontos de referência de vibração. Então, a gente parte dessa parte do visual para ir para esse concreto. Então, a gente parte do corpo. Então, não é técnica que eu uso de balão para perceber a vibração. Na verdade, eu uso mais o balão para perceber a respiração do que a vibração para o ritmo musical. Esse trabalho de Recife é do Batman, acho que eles apresentaram na Olimpíada. Foi o último evento grande que teve. E ele tem um projetor também que é visual, que é para dar o ritmo, aquele metrônomo visual, que eu usei só para a gravação do CD da gente. Ok, Ana, muito obrigada. A Iraci? Eu tenho uma pergunta para a Luciane. Amanhã a gente vai apresentar os 12 trabalhos com o nosso grupo de teatro, e durante todo o processo de montagem a gente trabalhou a tomada de consciência, né? A tomada de consciência deles e nossa, né? Porque hoje a gente parece que está meio anestesiado, nós, típicos, né? E como você falou, né, desse trabalho lá, e queria que você falasse como é que vocês, quando é que você percebe, né? Como é que você percebe, o que te dá um insight, te dá essa segurança de que o processo de tomada de consciência, principalmente com o deficiente intelectual, ele está acontecendo? Porque esse sempre é o negócio assim, será que ele entendeu? A gente vai testando, a gente vai provocando isso, né? Mas, às vezes, a limitação cognitiva ela é muito grande, né? Então, assim, quando é que você saca, quando é que você percebe, que mecanismos você usa assim, para te orientar e para entender que esse processo está acontecendo? Bom, primeiro, quando a gente fala consciência, às vezes confunde um pouco com intelecto, né? Processo de conscientização confunde muito com processo de intelectualização. Intelectualizar é entender também, é usar, né, as capacidades intelectuais, mas é diferente no processo de... Quando eu falo processo de consciência, não é ter que saber as coisas, não é ter que decorar, ter que estar, né, sabendo um monte de coisas intelectualizadas. O processo de consciência ele vai desde o reconhecimento do dia, do mês, do ano, de quem eu sou, meu nome, o nome do outro, da instituição onde eu estou, da cidade, do bairro, da época, né, que época nós estamos. Então, o processo de consciência ele vai desde esse pequenininho, que é o meu nome é Luciane, hoje é o dia 21, enfim. Então, o que a gente, né, deixa bem claro é que esse processo de conscientização é muito individual. E que a gente não pode primeiro pensar que todo mundo vai conscientizar da mesma forma, né? Então, as metas para cada pessoa, elas vão respeitar muito o que cada um é capaz de ser. Então, a gente está há um ano, esse ano, né, de 2017, trabalhando com alguns alunos a consciência do dia, do ano e do mês. Isso parece pequeno, mas isso nos traz para uma consciência temporal que causa um desenvolvimento enorme para nós. Então, os nossos parâmetros são sempre de cada pessoa, né? Hoje a gente não, em processos avaliativos, a gente não compara mais o A com o B com o C. A gente olha para o A e entende de como ele iniciou um ano ou um semestre, ou como seja a meta, né, da proposta. Então, a gente avalia como esse indivíduo iniciou e como ele está terminando. E aí eles vão dando essa resposta. Quer dizer, se a meta era essa consciência temporal, no final do ano a gente vai avaliar se esse indivíduo já consegue compreensão dos dias da semana. Se não, não tem problema. Ano que vem a gente continua e continua e continua. E eu acho que aí o bonito do trabalho, né, de quem já está na área há muito tempo, a gente sempre está colocando metas e correndo atrás delas. Mas quando elas não são alcançadas, isso para a gente não é uma derrota. É
mais uma vez, reavaliar a meta, talvez criar uma segunda, ou voltar numa antes que ajude a essa consciência. E aí a gente tem mais uma meta para o ano que vem, então não é uma frustração, nem nossa, que desserviço ou o trabalho não foi alcançado. Mas a gente vai percebendo ao longo, né, eles vão dar a resposta se essa consciência... E aí tem vários níveis de consciência. Então, tem consciência de mim, de onde estou, de que lugar é esse, da minha a família. própria consciência corporal, né? O que é meu corpo que está a meu favor na aplicação da arte? Consciência social, né? A gente tem a nossa artista que veio aqui o ano passado apresentar, a Mariana, que hoje tem uma desenvoltura artística inquestionável, mas durante muitos anos ela dizia: só eu tenho a síndrome de Down aqui no Crepúsculo, Lu. E ela participava de um grupo com 14 outros jovens com a síndrome de Down, e ela demorou anos para compreender e se conscientizar de que muitas outras pessoas possuem a síndrome de Down. Essa semana, numa aula dela, a gente recebeu um grupo de estudantes de dança da UFMG, e aí ela disse para as meninas espontaneamente: eu sou Mariana, eu tenho tantos anos e eu tenho a síndrome de Down. E aqui nesse grupo tem também o fulano e o ciclano. Eu, que já sei da história, hoje consigo compreender que ela está passando por esse processo de conscientização de que ela não é a única síndrome de Down do mundo, que era o que ela dizia há 10 anos atrás. Então, eles vão dando resposta em que nível essas consciências, né, estão chegando ou não. E eu acho que, independente de chegar nessas metas, o que importa é o processo. Ele estar dentro da sala de aula, participando de oficina, participando de eventos, aquilo está sempre mexendo, fazendo trabalhar aqui. Então, o processo é que importa. Aonde vai chegar vai depender de cada um. Exatamente. Bom dia, é o Ricardo Ferraz, voz da Taquara Rachada. Eu peguei uma gripe aqui em Joinville. Bem, gente, só uma provocação. Eu sou um dos dinossauros e vejo que vocês também são. E a gente participava, né, da Arte Sem Barreira, né, da nossa saudosa Albertina, e a gente participava desses festivais em auditórios como esses. Tá? E desde naquela época, né, acho que década de 80, a gente via um talento incrível, tá? Mas eu chamava, ainda acho que era arte-processo. Depois chega arte-produto, né? Pois é, então, desse tempo para cá, eu olho esse salão, esse auditório tão grande, e eu vejo a ausência da sociedade organizada, da educação. Aí, sinceramente, eu pergunto, até quando a gente vai ficar no gueto cultural, né? Porque a mídia não absorve esse talento. A sociedade, em geral, não absorve o nosso talento. Até que ponto nós vamos falar de inclusão social se nós estamos falando entre educadores aqui e poucas pessoas da sociedade em geral, a educação e todo segmento da sociedade? Eu acho que já está passando da hora. Veja, eu não estou falando aqui, foi falta de divulgação. Não, eu tenho certeza que vocês divulgaram entre escola, mídia, enfim, mas isso não é de hoje. Tá? Isso vem desde... um exemplo, os festivais da Very Special Art, ou Arte Sem Barreira, aconteceu também nos esportes, desde a década de 80, a gente jogava, né, os atletas em estádios vazios, e quando a gente esperava que nas Paralímpicas, a primeira Paralímpica Internacional, né, o que aconteceu? As pessoas pagavam um ingresso muito caro para ver os atletas não deficientes. E quando viram que os ingressos estavam encalhados para a Paralímpica, o que fizeram? Botaram o ingresso lá embaixo, tá? E só assim conseguiu atrair um público. Eu pergunto, gente, até quando a gente vai continuar no, aspas, nosso gueto e falando de inclusão social e ausência da sociedade em geral, todo segmento da sociedade? Muito boa colocação, Ricardo. A gente estava aqui mês passado com a Bia Mata, de Florianópolis, num fórum que teve aqui na Câmara de Vereadores, e ela trouxe exatamente essa questão e ilustrou no fórum, colocou um vídeo de um evento cultural que aconteceu na cidade de São Paulo. Então, não é somente aqui em Joinville.
né? O nosso esforço é enorme e a gente vê a plateia dessa forma. Em São Paulo, exatamente a mesma situação. Pessoas falando de cultura e uns gatos pingados na plateia. Então, fica realmente... eu vou puxar para a última pergunta do dia, mas eu deixo... Do dia não, da manhã. Deixo a provocação do Ricardo para todo mundo aqui. Né, para nós, palestrantes, para o Instituto. Vou deixar a Lu falar rapidinho e a gente vai chamar a última pergunta, 2 perguntas da manhã, para encerrar. Ok, Lu? Eu só queria, né, compartilhar aqui a sua sensação. Acho que é de todos nós, e é de todos nós nas nossas cidades, porque acontece a mesma coisa em Belo Horizonte, enfim. Mas eu não sei se o evento já está me reestimulando, mas eu acho que a gente ainda vai demorar alguns anos para esse processo se tornar maior. O que eu fico pensando é a qualidade do que a gente está promovendo. E aí, imagina, né, só agora nesse começo da manhã, que alegria poder ver tantos outros trabalhos acontecendo. Então, eu acho, Ricardo, que a gente ainda vai ter que ter essa consciência de que o que a gente está propondo vai precisar de mais alguns anos para que a gente tenha uma sociedade acompanhando o nosso pensamento e as nossas sensações, o que a gente vive no cotidiano. Então, eu acho que o importante é a gente poder ver um seminário desse, que mesmo não cheio, mas com muita qualidade. Eu acho que é a mira que a gente tem que ter. Meu nome é Robson. Eu gostaria de saber, Ana, quando você começou em 1994, né, que você criou o Surdodum, como é que foi para se comunicar com eles, para poder ensinar esses surdos para eles aprenderem? Como é que foi esse começo? Como é que foi que você sentiu essa necessidade? Tá, em 1994, né? Então, eu comecei... desculpa, você já trabalhava nessa área de som, nada de repercussão? Não, cantava. Só cantava. Uhum. Eu comecei a participar do... Então, o que aconteceu? Nesse CEAL, nessa escola que é só de surdo, e eu já participava de banda de percussão, foi lá que surgiu o Surdodum. Então, eu já tinha um pouco da língua de sinais, mas, para fazer o Surdodum, eu elaborei, coloquei todos os objetivos, o que eu pensei que fosse, já mudaram nesses anos todinhos. Mas a base, realmente, é você ter a língua de sinais. E você ter a língua de sinais foram 2 cursos básicos, mas é conviver dia e noite com o surdo, para eu adquirir a língua. E aí eu fui de escola em escola e arrumei alguns corajosos que resolveram embarcar nessa viagem de banda. E que estão comigo, pelo menos 3 desses estão comigo até hoje. E foi isso, é um ato de... Porque, como não tem referência bibliográfica até hoje, Surdodum ainda é muito singular na questão de música e surdez. Então, foram experimentações que a gente ia fazendo. Tanto que a fonoaudiologia, a minha formação, foi depois de 6 anos do Surdodum formado. Então, foi ali que eu vi, inclusive, a parte do vocal, e que, graças a Deus, eu fiz exercício que eu podia lascar mais ainda a voz das meninas surdas. Mas, assim, enfim, parece que foi individual a coisa, eu fazia exercício separado. Então, foi um processo de aprendizado que era no dia, a construção no dia a dia. Então, hoje tem uma metodologia mais específica, que são essas que os próprios surdos, que estão comigo já há muitos anos, ensinam a outros surdos e também a ouvintes, mas que a gente foi adquirindo e reformulando a cada dia, e a cada dia se reformula. Porque, com essa chegada agora de surdos cegos, já é totalmente diferente, a coisa é totalmente diferente. Então, a cada dia a gente aprende alguma coisa nova. O meu nome também é Robson. Eu queria falar uma coisa, se sentirem provocados a comentar, tudo bem. É claro que o processo é o mesmo para todos, né? A gente chega no resultado que a gente vê na dança, no Surdodum, porque o processo é igual para todo mundo. Se a gente parar, a gente vai chegar lá, e trabalhar, chegar lá. Os cuidados e particularidades são os mesmos para todos. Então, numa turma de típicos, o cuidado que eu tenho que ter, a atenção com um aluno é diferente do outro. Então, só muda, mas é a mesma coisa para todo mundo. Somos diferentes e ponto. Quem vai definir que diferença não vai ser respeitada? O nosso objetivo é fazer as pessoas entenderem que a gente não tem que se enquadrar nessa regra que criaram aí, onde não sobra mesmo espaço para todo mundo. Onde a gente vai excluir, a gente vai ser cruel com o outro. A gente tem que redefinir valores e respeitar isso. Se eu preciso de 10 dias para entender uma coisa que o outro entendeu em 2 segundos,
é só diferente. É só diferente. E esse momento de troca, eu sinto, e sabia que ele ia significar isso para nós, de fortalecimento. Né? A gente precisa de um gás, porque a gente está puxando um negócio aí que é prazeroso. Né? A gente brinca que a gente tem muito prazer em fazer o tempo todo, mas cansa, né? Cansa, e a gente olhar no olho de alguém que também está nessa aí, deixa a gente bem feliz, muito né? feliz. Meus colegas de trabalho, Essa meus foi amigos a fala, aí, Robson, bem legal. da Lu, desde 2016, quando ela esteve aqui nesse palco, participando de um outro evento nosso, ela olhou para a plateia e falou exatamente isso. Vamos continuar junto, famílias, pais, professores, todo mundo, a gente não pode se largar, que é isso que faz a gente conseguir continuar. Eu queria só compartilhar um conhecimento que eu conheci na antroposofia, que me lembrou durante a fala do Gel, que na medicina tradicional a gente tem um conceito que existem os saudáveis e os doentes. Eu estudei também na área da saúde e era esse conceito que eu tinha, que existia saúde de um lado, doença do outro. E conhecendo essa ciência, a antroposofia, lá o conceito de saúde ele é um pouco diferenciado. Então, existe um gráficozinho que diz que nós temos a saúde no meio, que é o caminho do meio, equilíbrio, isso que muitas tendências buscam, o meio. Então, a saúde ela está no meio. E a doença ela está numa polaridade e na outra polaridade. Então, dentro dessa visão, não existe um ser humano que está ou do lado de cá ou do lado de cá. Saúde ou doença. Todos os seres humanos estão ou indo para um lado de cada doença, ou para o lado de lá, buscando saúde, enfim. Todo ser humano tem as suas potencialidades e as suas limitações. Não existe isso, né? Como a gente separou durante muitos anos, o que a gente chama lá no Crepúsculo, as limitações aparentes, a surdez, a cadeira de rodas, o visual, enfim. O que está aparente, mas todos nós, indivíduos, temos as nossas limitações e diferenças. Ok, pessoal. Antes da gente sair para almoçar, então, que as barriguinhas devem estar roncando, assim como a minha, né? Eu quero chamar o nosso professor de artes visuais do Arte para Todos, o José Mauro Silva. Mauro, vem aqui, por favor. Ele vai entregar, em nome do Instituto Ímpar do Arte para Todos, a lembrancinha para os palestrantes desse primeiro bloco. Eu vou chamar também agora o Mário. O Mário é nosso parceiro do Arte para Todos, vai estar fazendo a mediação de outro fórum à tarde, mas ele quer oferecer para os palestrantes um livro muito especial que ele lançou esse ano. Então, Mário, por favor. Eu só queria fazer um comentário com relação à Lu. A Lu, eu conheço, não vou dizer quanto tempo, né, Lu? Mas a minha filha, ela começou a dançar aos 8 anos. E a Lu fez a primeira coreografia que a minha filha dançou há 22 anos atrás. E esse brilho nos olhos que cada um busca aqui quando faz uma realização de um indivíduo que consegue fazer arte, eu tive durante muitos anos, e isso se potencializou quando eu olho para uma cidadã chamada Carolina, que foi construída através da arte num processo de autoestima. Então, Lu, eu escrevi uma frase aqui que eu acho que sintetiza tudo que a gente tem feito aqui durante esse processo, que é a minha dedicatória para você. Lu, obrigado por nos emprestar suas asas. Elas nos proporcionaram muitos voos. Com certeza, essa luta em prol da pessoa com deficiência é uma construção de cada indivíduo que trabalha em prol dessa luta, mas a sociedade inteira ganha. Cada vez que a gente consegue um pequeno alcance, a sociedade inteira se alterna, né? E para responder a você, o grande processo que nós temos para fazer é a mudança de paradigma da sociedade. E esse é o grande sofrimento, porque as pessoas ficam na zona de conforto. Esse é o grande processo. Eu chego na minha palestra em cadeira de roda sempre, e quando eu saio da cadeira, eu pergunto se as pessoas estão vendo alguma deficiência em mim. As pessoas estão dizendo que não estão vendo. Mas eu tinha a mesma deficiência que eu tinha quando eu estava na cadeira de rodas. As pessoas têm que mudar a forma como nos olham e como olham a si mesmo, né? E esse tipo de trabalho, eu queria parabenizar particularmente aqui o IMPA,
é um processo de reconstrução da sociedade, não só do movimento, mas da própria sociedade. E cada vez que a gente faz esse tipo de provocação, a sociedade cresce. Infelizmente, os que estão aqui são os que já são afetos a esse movimento. Porque os que não são afetos, eles não se propõem nem a serem provocados, eles preferem ficar na zona de conforto. E esse é o desconforto que eu sofro hoje, é que as pessoas preferem ficar na zona de conforto. Então, eu gostaria de ofertar esse livro. Esse livro é exatamente esse tipo de provocação, que é um romance, antes da Carolina, depois da Carolina, mas é uma síntese do antes das pessoas com deficiência, depois das pessoas com deficiência, que a sociedade vai ser bem melhor. Obrigado, professor. Aceitação e compreensão da situação baixa consideravelmente a taxa de estresse. Só segue quem se fortalece. Pega a responsa pra si e é isso aí. Sem ficar de guere-guere, sem ficar de tititi. Porque o processo é lento, mas é assim que a gente vai pra frente, compadre. Procurando a melhoria, um futuro um pouco mais decente. O processo é lento,